Aqui na cruz, Jesus, ele orou, chamou Deus de Pai. Você sabe que Jesus, ele sempre chama Jesus de Pai. Aí aqui ele chama de Deus de Deus. O único lugar, o único momento que você vai ver Jesus se referir a Deus como Deus foi aqui na cruz, nesse momento enquanto ele estava sozinho. E ele fala: Deus meu, Deus meu. Jesus sempre ora ao Pai, Pai Santo, Pai de amor. Ele sempre ora ao Pai, Pai nosso. Ele veio para revelar o novo nome de Deus. Foi o primeiro homem que chamou Deus de Pai, foi Jesus. E aqui na cruz ele está sozinho, ele chama, né, Deus de Deus pela primeira vez. Sozinho, separado, houve trevas, não tinha intimidade, proximidade, literalmente sozinho. E isso acontece para que eu e você pudéssemos ter proximidade, para que eu e você pudesse ter intimidade com Deus, amém? Intimidade, você poder chamar Deus de Abba, Pai, de Paizinho querido. E então toda a obra da cruz é para que eu e você pudéssemos ter intimidade, proximidade com Deus. Jesus ficou sozinho, desamparado sozinho, para que eu e você não mais andássemos sozinhos. E nós tivéssemos a intimidade com Deus, proximidade. O véu foi rasgado, amém? A separação do pecado caiu toda sobre Jesus. Houve trevas que veio sobre a cruz, para que eu e você tivéssemos de liberdade, para chegarmos para Deus e ter intimidade com Deus, proximidade com Ele. Amém, irmãos? Então a obra da cruz, ela foi para isso, para que eu e você tivéssemos intimidade. Agora, nós temos vários obstáculos, e eu quero hoje orar e que esses obstáculos, impedimentos, sejam removidos da nossa vida, de uma vez por todas. Obstáculos que impedem nós de termos intimidade com Deus. Amém? Existem alguns obstáculos. E, primeiramente, quando nós chegamos para Deus, existe um primeiro obstáculo, que é você chegar cheio. Você já tem muita informação, muito conteúdo, você já tem as respostas que você mesmo criou. Então você chega para Deus para ter comunhão com Deus, você já não tem Deus, não tem nada que falar com você, não tem como fluir. Você não tem nada que aprender, nada que ouvir, nada de ouvir de Deus. Então, primeiramente, nós precisamos esvaziar de muitas coisas que nós criamos e chegarmos para Deus como alguém que precisa ter intimidade com Ele, de alguém que precisa ouvir dEle, eliminar muitas opiniões que nós mesmos criamos e chegarmos para Deus, abertos para receber comunhão com Ele, intimidade com Ele. Você pode dizer amém? Esse é um obstáculo. Nós temos, você chegar com muito conteúdo diante de Deus. Chegue com Deus como alguém que precisa dEle, tenha intimidade. Vá para Deus como alguém que precisa dEle, com o coração aberto, né? Como diz aquela história do monge, que estava no monte lá, e aí chegou alguém para buscar nele, só que ele chegou, e o monge deixou a xícara cheia, e aí ele falou assim: você chegou aqui, como essa xícara está cheia, não tem nada que eu fazer para você, não tem o que fazer por você, porque sua xícara já está cheia. Que nós possamos nos esvaziar disso, chegarmos para Deus, com a xícara vazia, Ele vai encher, diz amém. Quando nós chegamos para Deus com a nossa xícara vazia, Ele vai colocar conteúdo ali, Ele vai dar respostas, Ele vai mostrar coisas para nós, Ele vai edificar a nossa vida, diz amém. Outra barreira é a condenação, essa insegurança. Como é terrível, nada pior de você ter uma insegurança. Será que Deus, como que eu vou chegar para Deus para ter intimidade com Ele? E antes de mais nada, intimidade, Deus te conhece, nós conhecemos a Deus. Você conhece muitas pessoas, sim ou não? Mas todas as pessoas têm intimidade com você? Você já viu aquelas pessoas que às vezes chegam brincando com você e aí você não gosta? Ou você brinca com uma pessoa que você não tem intimidade e ela te corta? Isso acontece, não é? Mas existem pessoas que você tem intimidade, você que brinca, tira onda com a sua cara e está tudo bem, sim ou não? É assim ou não é, irmãos? Quando você vê famílias, irmãos, pessoas próximas, elas brincam uma com a outra, mas essas pessoas podem, outras não. É assim ou não é? Porque você decidiu que com essa aqui eu tenho intimidade, com essa aqui eu não tenho. Nós não temos intimidade com todos. Existe nível. Amém? E existe uma decisão minha e sua, de termos uma intimidade com Deus, de nós decidirmos isso. Só que nós temos essa barreira da insegurança, da condenação. Nós precisamos ter intimidade com Deus.
E depende de nós chegarmos assim, eu vou ter proximidade com o Senhor. Ou vou viver sempre uma vida distante, ou eu vou aproximar de Deus e vou ter intimidade com Ele. Só que para isso tem a barreira da insegurança. Será que Deus, o que Deus quer? Não é? E aí nós precisamos contar com o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo habita em mim e em você, Ele está em nós devemos ter comunhão com o Espírito Santo, que é o nosso melhor amigo, comunhão com Deus, que é o nosso Pai, e chamar Ele de Pai, intimidade. Jesus, Ele é o Senhor, mas Ele também é o noivo, e nós, a igreja, somos o quê, irmãos? A noiva. Próxima, intimidade com o noivo. Então, todas essas alegorias, ela fala de uma vida íntima, próxima, verdadeira. E a condenação, ela é uma barreira. Será que você, uma vez que tem, como que você vai ter intimidade com a pessoa, mas você se sente condenado, você não se sente segura com ela? Será que Deus me ama mesmo? Não é? Será que Deus pensa de mim? E olha as minhas ações que eu tive nos últimos dias. Não, Deus não está feliz comigo. E você sente acusação, condenação. Acabou a intimidade. Não tem intimidade. Você está inseguro. O que Deus pensa de você? Não é? Mas aqui eu acabei de ler. E a obra da cruz, ela é fundamental. Porque ali na cruz, Jesus esteve sozinho. Todo o juízo de Deus caiu sobre Ele. E eu hoje e você estamos em Cristo. E quando Deus olha para mim e você, o que Ele vê? Ele nos vê em Cristo. E todos os nossos pecados caiu sobre Jesus. Foi as trevas que caíram sobre Jesus. E quando Deus olha para mim e para você, Ele nos vê em Cristo. Ele nos vê debaixo do sangue do Senhor. Não interessa as ações de ninguém. Interessa as ações de Cristo. Cristo obedeceu. E quando Deus olha para mim e você, Ele nos vê o Filho amado dEle, em quem Ele tem prazer. Ainda que você fez coisas erradas, mas na medida que você se vê em Cristo Jesus, e você tem revelação que os seus pecados caíram sobre Ele, que você é nova criação, que você está em Cristo Jesus, isso vai quebrar cadeias de pecado, e você vai falar, isso aqui não é mais para mim. Eu estou em Cristo Jesus, eu não preciso mais fazer essas coisas. É isso que vai transformar e mudar respostas. Respostas e decisões erradas vão cair por terra. Amém? Então nós estamos nele. Qual que é a nossa segurança? Quando Deus nos olha, Ele nos vê em Cristo, Ele nos vê o Senhor. Ele vê as ações de Cristo, a santidade de Cristo, nós estamos nele. Amém, irmãos? E essa confiança e essa fé, essa testificar, ela vem do Espírito Santo. Nós precisamos depender dele. À medida que nós dependemos dele, o Senhor vai nos dar cada vez mais convicção de fé, do amor dele por nós, revelação que nós estamos em Cristo, que todo juízo, toda a ira de Deus caiu aqui na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque toda a ira de Deus caiu, todo o juízo. Deus amou o mundo sendo nós pecadores, e Ele dá o seu Filho ali na cruz, sendo nós pecadores. Ele dá o seu Filho antes. Ele olhou para mim e para você, perdidos no mundo, e dá o seu Filho ali para resolver um problema. E todo o pecado daquele que crê, por isso é evangelho, é boa notícia. Nós precisamos pregar o evangelho. A boa notícia, Cristo morreu na cruz para solucionar um problema meu e seu, da humanidade. Nós precisamos pregar isso. À medida que você ouve e crê, aquele que crê, eu creio, eu ouvi. Quantos aqui ouviram e creram? É fé. O Senhor Jesus é Deus que se fez homem e morreu naquela cruz em nosso lugar. E nós estamos nele, ressuscitou, e Ele está vivo. E enviou o seu Espírito Santo, o seu Espírito da promessa. E Ele habita em nós. E Ele está em nós para gerar convicção que somos filhos de Deus. E aquele que recebe o Senhor, João 1, versículo 8 e 9, diz que ele que recebe o Senhor, recebe o poder de se tornar filho de Deus. Uma vez que nós estamos em Cristo, recebemos o Espírito Santo, nós nascemos de novo, nós somos nova criação. A velha criatura morreu, foi sepultada lá nas águas do batismo. Quantos aqui são batizados? Diz aleluia. O nosso velho homem foi sepultado nas águas do batismo. Eu e você somos filhos de Deus, nascidos em Cristo Jesus. Se você tem o Espírito Santo, o seu espírito foi regenerado, e é isso que aconteceu com você.
E quando Deus olha, Ele nos vê em Cristo. Nós somos filhos porque em Cristo Ele vê o Filho dEle. Em Cristo nós estamos e nós em Cristo temos a autoridade e o poder de sermos filhos de Deus também, pela fé. Amém, irmãos? Precisam crer nesta verdade. Não é todo mundo filho de Deus, não é aqueles que ouviram a palavra, ouviram o Evangelho, receberam, creram nele e receberam o Espírito da promessa e nasceram de novo. Esses são os filhos de Deus. Todo mundo filho de Deus é a maior mentira do inferno. Nós precisamos pregar o Evangelho. Amém? Quantos aqui estão comigo? Amém. Precisa falar. Você precisa dar essa notícia, essa boa notícia. Porque se todo mundo é filho de Deus, precisa pregar o Evangelho. Fica do jeito que está. Não, nós precisamos pregar a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia. Glória a Deus. Eu ouvi o Evangelho, eu criei. Você ouviu o Evangelho, você creu. Você nasceu de novo, você recebeu. Nós temos um encargo para que o maior número possível de pessoas possam ouvir a mensagem, a palavra, o Evangelho, crer, amém? E confessar com a sua boca. Então você será salvo, você receberá o Espírito da promessa, você recebe o Espírito da promessa, o Espírito Santo, você nasce de novo, você é nova criação. As coisas antigas já passaram, eles que se fizeram nova. O Senhor olha para você e Ele vê você em Cristo. Ele tem prazer em você, Ele ama você. Toda a ira dele caiu sobre Jesus lá na cruz, para que hoje Ele possa olhar para mim e ter prazer comigo e com você. Tá? Então, nós precisamos ter confiança, e essa confiança vem do Espírito Santo, da realidade de ter o Espírito Santo em mim e você. O que nos faz santos, justos, nova criação é o Espírito Santo na minha vida e na sua. É isso que nos faz, e é Ele que vai nos passar essa confiança, a convicção de fé. Pastor, eu não tenho crido muito. Você tem o Espírito Santo, então recebe agora em nome de Jesus. Receba no nome de Jesus. Seja salvo. Amém? Creia. E peça nele, e Ele vai te dar essa convicção, dependa dEle. Se eu creio, quantos aqui creem? Foi o Espírito Santo que gerou essa fé, por isso que você fala, eu creio, amém. É o Espírito Santo aí. Ele é o autor e consumador de nossa fé. Amém? E essa confiança, né, é o Espírito Santo que nos dá. Agora, é muito ruim você viver uma vida, e o que Deus pensa de mim? Será que Deus está zangado comigo? Será que isso, aquilo? Você começa a olhar para as suas atitudes naturais. Tá? Tem as suas atitudes naturais que talvez não foram boas. Ou talvez até foram, talvez você fez muitas coisas boas ultimamente. Deus está feliz comigo, porque eu fiz algumas coisas naturalmente boas. Acordo cedo, trabalho, pago minhas contas. Tudo isso é justiça própria. Deus está feliz em você, sendo você tendo atitudes erradas ou atitudes certas ultimamente. Deus está feliz com você por causa do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Por causa da justiça do Senhor, porque Ele te vê em Cristo, é por isso que Ele está feliz em você. Lógico que Deus não quer você fazer atitudes erradas, você vai colher. Você ter atitudes erradas, você vai se dar mal. Até mesmo condenação já vai vir, como é que você vai lidar com isso, se você faz coisas erradas? Deus não quer que você faça coisa errada, nem eu, nem ninguém. Nós queremos ter atitudes certas sempre. Mas é a revelação que nós estamos nele, é a revelação que Deus está feliz comigo, é a intimidade com Deus, e a dependência do Espírito Santo que vai me levar a ter atitudes certas. E quando eu tiver atitudes certas, eu vou glorificar a Deus, porque o Senhor tem me ajudado, me capacitado, eu tenho andado nos caminhos dele, o Senhor é bom. Nós em si mesmos não temos mérito. Quem está andando no caminho de Deus, quem está andando com a atitude correta, tendo uma atitude de santificação, se santificando, separando das coisas do mundo, glória a Deus. Sabe quem está gerando isso? Porque você tem dependido do Espírito Santo. Você tem dependido do Espírito Santo, tem andado pela justiça dele, por isso você tem tido nojo de pecado, aversão às coisas. Você não faz porque foram proibidos, porque teve um monte de lei proibindo. Você simplesmente não tem prazer nisso. Maconha fede. Quantos diz amém? Amém? Não tenta mais. Essa é a realidade. Você foi transformado. Nosso sistema nervoso, todo o nosso ser é mudado, é transformado. E quando você anda na justiça de Cristo e depende da justiça dele, quando o Espírito Santo andando com ele vai santificando você, ele vai tirando afeições da sua vida. Terrível. Tem muito irmão que eu não peco, mas eu queria estar lá fazendo, mas Deus não vai, Deus vai ficar ruim comigo. Você já pecou.
Entendeu? Você já pecou. Seu coração já está lá fora, estou aqui por obrigação, você já pecou. O Espírito Santo nos transforma. Deus quer filhos amados transformados, sem afeição pelo pecado, pelas coisas tortas do mundo. Você pode dizer amém? Isso é o caminho do Senhor. Isso é a vontade dele. É isso que é a obra do Espírito Santo faz em nossa vida. Agora, quando nós temos essa insegurança, irmão, tá? Essa condenação, não tem como intimidade com Deus. Mas, uma vez que você entende o Evangelho, entende a palavra, entende que Deus olha para você e Ele te vê em Cristo, Ele está feliz com você. E Ele ama a sua vida, e Ele prova o seu amor, dando Cristo para morrer lá na cruz, já está provado. Será que Deus me ama? A cruz prova, a palavra diz. A cruz, porque Deus prova o seu amor para conosco. Dando o seu Filho unigênito para morrer lá na cruz por mim e por você. Diz amém? Já está provado. Agora, uma vez que você entende isso, viver em segurança é muito ruim, mas você tem a convicção, a segurança que vem do Espírito, e saber que o Deus Criador dos céus e da terra, te ama, te conhece, o ser mais poderoso do universo, ama você, está com os olhos sobre você, isso é muito poderoso, há muita satisfação nisso, em saber que Ele olha para você e ama você, diz amém. Não pelas suas atitudes, mas por causa da atitude de Cristo, que você e eu cremos e estamos nele. Quantos estão em Cristo Jesus? Você precisa aprender, eu estou em Cristo, você está em Cristo Jesus. É isso que resolve os nossos problemas. A nossa fé é que estamos nele. Nós dependemos dele, é pela obra dele. Não é pelo aquilo que eu obedeci ou fiz, é por aquilo que ele obedeceu e ele fez. Ele fez a obra, só Jesus andou sobre essa terra, obedeceu até a morte de cruz. Cumpriu toda a vontade de Deus, só Ele. Nós estamos nele, eu conto com a justiça dele, com a santidade dele. Diz amém. Glória a Deus. Outro obstáculo é o estilo de vida do passado. Uma vez que nós nascemos de novo, somos nova criação, glória a Jesus, mas nós viemos e temos um estilo de vida antigo, que é da velha criatura. E existe basicamente, dois tipos de criação, que eu conheço. Nós crescemos, as pessoas crescem, talvez sem pai, sobrevive sobre a terra. E ela nunca teve limites, disciplina, muita coisa. Ela cresceu, talvez igual uma bola de basquete, ficou um tempo com o pai, com a mãe, com o vô, e foi levando e foi vivendo. E aí ela cresce, ela fica adulta, nasce de novo, está aqui hoje me vendo. O que acontece? Esse estilo de vida, Deus não é assim. Talvez você pense, não, Deus não está preocupado comigo, eu cresci sem muita importância, eu cresci uma vida sem muito valor. Deus nem lembra que Deus é um Deus que não se importa. E como que você vai ter intimidade com esse estilo de vida antigo? Não vai ter intimidade com Deus. Deus se importa sim, talvez foi o seu estilo de vida. E muitos traz esse estilo de vida da casa dele, da família que ele foi criado, para relacionar agora com Deus. E quer ter esse relacionamento com Deus. Não é assim que Deus nos trata. Talvez há pessoas que foram criadas, jogadas aos cantos, sobreviveu, mas eu quero te falar para você, não é esse o coração que Deus, talvez meu pai, minha mãe, nunca tive nada, ninguém se importa, eu quero falar, não é esse o coração de Deus tem para você, não é esse. Outrora tem outro tipo de criação, muito parecida com a que eu tive. Eu fui criado com pai e com mãe, e meu pai muito duro, muita bronca, muita cobrança, muita exigência, firme. E ele falava assim, eu estou fazendo assim, se fosse seu avô, ele contava que meu avô batia nele, esporava, pegava o ferrão de tocar boi e batia, se fosse seu avô, batia com pau nele, ele apanhava muito, era muito duro. Meu pai contava isso. Aí eu já ficava assim, falei assim, bom, pelo menos tá bom, mas eu tomei muita bronca do meu pai foi sempre duro, muito duro comigo ali assim, Amém. Só que quando nós chegamos para Deus hoje, talvez você se identifique com isso. Eu tive pai, eu cresci com pai. Meu pai, da moda antiga, os mais antigos que cresceu com pai, sabe que pai
Principalmente se for um pai chucro da roça, vai ser muito duro. Outros não sabem o que é isso. Sabe que tem irmãos que não tem problema, ele não sabe ouvir a voz de homem. Quando um homem fala com ele, ele não gosta, porque ele nunca teve. Talvez foi criado com mãe, com vó, ou sem nada, ele tem dificuldade de ouvir a voz masculina. Já vi isso demais debaixo desse sol, como diz Salomão. Mas tanto um estilo de vida como o outro tem nada a ver. Deus não é um Deus duro e Deus não é um Deus leniente que não está nem aí para você. Muitos acham que Deus não se importa. Eu não tenho intimidade com Deus porque Deus não se importa comigo, porque eu cresci assim. Isso é estilo de vida antigo. Outros falam assim, não, Deus é muito duro comigo, porque eu cresci e a referência que eu tenho, entendeu? E nós como pais, tá? Eu vou falar aqui para os pais, nós passamos a imagem correta, devemos passar a imagem correta de Deus. A primeira imagem que nós temos de Deus é os nossos pais que passam. E nós temos uma missão, passar o referencial de Deus para os nossos filhos. E Deus não é, como que Deus é? Deus é duro demais? Se fosse duro demais, nós estaríamos todos fulminados. Deus não é assim, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que tem carinho, que tem afeto. Amém? Deus não é ignorante, Deus não é bravo dessa maneira. Se fosse assim, Ele já tinha fulminado todo mundo. Tá? Deus não é um Deus que não se importa, não está nem aí para você. Se você tem pequenos sonhos, grandes sonhos, Deus não está nem aí para você. Porque Deus não é assim, se é algo pequeno, mas é importante para você, é importante para Deus. Porque você é filho dEle. Então existe esse estilo de vida lá que muitos trazem. Talvez tenha um terceiro estilo de vida que você foi criado, não sei como é que você cresceu, mas eu quero te falar para você, deixa isso para trás, deixa isso aos pés da cruz e toma uma vida íntima com Deus real, de acordo com o que Ele é de fato. Deus não é assim, Deus não é um Deus que te deixa jogado. Deus amou você, importou você. Você sabe que Deus veio até nós. Você acha que eu encontrei com Deus? Você encontrou? Não, Deus veio até nós, Deus nos achou. Não foi nós que fomos achar Deus. O amor dele nos alcançou, diz a palavra. Amém? Então, nós precisamos deixar para trás todo o paradigma, estilo de vida, porque isso é obstáculos, barreiras, para que você tenha intimidade com Deus, tá? Você precisa entender como que Deus é. Deus não é assim. Muitos das famílias e pais, e eu tenho temor porque eu tenho filhos, eu quero passar a imagem correta de Deus. Eu costumo ser muito gracioso com meus filhos, falo assim, você não merece, eu vou te dar isso aí, você não merece, que Deus é assim. Ser gracioso. Menino, quando ele começa a entender a graça, ele começa, rapaz, só quer representar a Deus agora, então ser gracioso comigo. Em partes é bênção, porque ele está entendendo, Deus é assim. Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que se importa. Deus é um Deus que não é um Deus que despreza. Deus não é um Deus que põe na geladeira. Deus não é um Deus que bate na sua cara, que traz porrete, que abusa de você. Deus não é assim. E esse estilo de vida que muitos já viveram, sofrido ou menos sofrido. Na hora de ir orar, relacionar com Deus, ter intimidade, você quer trazer isso? Não, pode deixar isso para trás, querido. Tem um estilo de vida novo com Deus. Totalmente. Você vai ter uma intimidade com Deus Ele é perfeito. Deus é um Deus perfeito. Eu não sou um pai perfeito, não tive um pai perfeito, e nem os irmãos, mas Deus Ele é perfeito. Você está relacionando com Deus que é perfeito, que não erra. Entendeu? Eu já dei aqui outras mensagens sobre o Espírito Santo, quem Ele é. Deus Ele é perfeito. Deus não vai errar conosco. Pode confiar a sua vida nele. Ele não vai falhar com você, não vai errar em você. Ele não vai te levar para uma enrascada. Ele não vai deixar você cair. Ele não vai abusar de você. Ele não vai te escravizar. Sabe por que nós servimos? Nós servimos que somos amados. Paulo falou assim, como que eu não sirvo? É porque ele se sentia tão agraciado e amado, que é por isso que nós devemos fazer tudo para Deus, porque nós somos amados. Não é obrigado, não é por ser escravo. Jesus é o Senhor que nos libertou, e hoje Ele me libertou e libertou você, mas nós estamos aqui servindo Ele, cultuando a dEle. Eu estou aqui. Aquele escravo da orelha furada aqui fala assim, pode ir embora. E aí ele fala assim, não, é aqui que eu sou amado, eu sei que você me ama, meu Senhor, e eu quero ficar aqui e continuar servindo. Diz amém. Essa é a nossa história. Somos filhos, por isso nós fazemos para Deus. Diz aleluia. Então esse estilo de vida, tá? Ele tem que ficar para trás.
Amém? Nós precisamos entender, nós somos filhos amados de Deus. Deus é um Pai perfeito, santo. Jesus chamava Deus de Pai de amor, Pai santo, Pai justo. Tá? Jesus orava dessa maneira. É assim que nós chegamos na intimidade com Deus. Glória a Jesus. E Deus, Ele nos conhece. Muitos acham que para ter intimidade com Deus, eu tenho que conhecer a Deus, eu preciso conhecer, e você se cobra, eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer a Deus, se cobra. Isso aí já é o estilo de vida que nós tínhamos muita cobrança. Quem teve muita cobrança, se cobra muito. Mas eu quero te falar para você, existe uma coisa muito mais importante, é você parar e meditar, que o Criador dos céus e da terra, Ele te conhece. Ele te conhece. Você é conhecido por Deus. Os seus fios de cabelo estão contados, já falei aqui. Todos os seus dias, Salmo 139 diz, todos os nossos dias estão escritos perante Ele. Ele sabe todo. Antes de nós falarmos algo, Ele já sabe. Ele nos conhece pelas entranhas. Deus sabe tudo de nós. E só uma ilustração bem baixa, mas você já imaginou alguém importante? Talvez fale assim, cuidado, eu sou amigo do governador, ou do coronel. Ou então talvez você fale assim, eu sou amigo do Neymar, eu jogava bola com o Neymar lá no Santos, lá, agora eu estou aqui, eu sou amigo do Neymar. E o que você sente com isso? Valor, importância. Você é conhecido por alguém importante, alguém famoso, alguém rico. Eu conheço fulano me conhece. Se eu ligar para ele, meu telefone está na bina dele. Aí você fala, nossa, o que é isso? Isso é importante. Não tem isso? Só ilustração. Eu quero te falar para você, o seu nome está na bina de Deus. Deus sabe tudo de você, irmão. Não tem ninguém que se compare com o Criador dos céus e da terra. E Ele sabe o seu CPF, sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele sabe da sua vida. Os olhos dele estão sobre a sua vida. Ele conhece o seu coração. Ele ama você, diz aleluia. Então, para você ter intimidade, você não está tendo intimidade com a pessoa que não quer ter intimidade com você, ou que não te conhece, não. Quando você chega para Deus para ter intimidade com Ele, e não é só ter um relacionamento, com a comunhão com Deus, não. Eu quero ter intimidade, proximidade, porque Jesus ficou sozinho lá naquela cruz, para que eu tivesse tudo com Deus. Eu posso ter um relacionamento superficial, distante com o Senhor, mas eu posso ter intimidade, ser íntimo, próximo. Eu sou de casa, da família. Você chega, você abre a geladeira, toma iogurte. Amém? Com Deus é assim. Você é com Deus você tem liberdade, você pede, você conta as coisas, você ouve dele. Irmãos, uma vez que você entender isso, nós fomos com Deus, com o nosso coração rasgado diante dele, assim mesmo, com tudo, você vai ter uma vida de cristã muito, muito abundante e feliz. E muitas coisas vai mudar, e muito agir vai haver na intimidade com Deus. Amém? Nós somos conhecidos por Ele, Ele nos conhece. É importante conhecer a Deus, e cada dia na intimidade você vai conhecendo mais a Deus, você vai conhecendo o poder dEle, a glória dEle, a majestade dEle, o que Ele faz, como que Ele é. Amém? Você vai conhecer a Deus, mas saiba, Ele te conhece. Você é conhecido pelo Criador dos céus e da terra. Eu quero fazer algo aqui com você, eu desafio você a fazer algo. Uma coisa muito importante é você ouvir Deus te chamar pelo nome. Se uma celebridade chegar aqui, quem que é aquele ali, o celebridade? Ele fala assim, não sei. E aquele ali, não, também não sei o nome. Eu quero te falar, se Jesus chega aqui, e eu falo assim, quem que é aquele ali? Ele fala o seu nome completo, o seu CPF, onde você mora, sabe tudo de você. Quem que é mais importante? Se essa pessoa falasse o seu nome, e você fala assim, que é isso? Estou bem demais, estou valorizado. Entendeu? Fulano sabe meu nome, sabe quem eu sou. Você precisa aprender que Deus está no seu coração. E agora eu desafio você a ouvir Ele chamar você pelo seu nome. É de arrepiar, é sabe, não tem nada que se compara de você simplesmente ouvir Deus te chamar pelo meu nome. Você é meu filho, eu amo você. Feche os seus olhos agora, eu quero orar. Eu quero orar por isso. Você vai ouvir Deus falar o seu nome. O Senhor está no seu coração. O Senhor está no seu coração. Eu quero orar nesta hora. Eu quero que você ouça Deus te chamar pelo seu nome. Aleluias. É de tirar o fôlego e imaginar o Deus Todo-Poderoso dizendo, eu conheço. Ouça o seu nome. Você é meu filho, minha filha. Eu amo você.
Aleluia. Você é meu filho, eu amo, diz o Senhor, eu conheço você. Você pode dizer amém? Amém. Aleluias. Você vai viver uma vida de intimidade com Deus ou só de conhecido? Sou conhecido de Deus, Deus me conhece, eu conheço Ele. Deus sabe o seu nome, irmão. Ele é a pessoa mais importante do universo. Aleluia, irmãos. Eu quero, por último, falar duas coisas que nos impedem de ter intimidade com Deus. Barreiras. Você sabe que toda a humanidade é assim, o humano é assim, eu quero ter uma estrutura e conforto e eu não preciso de nada, agora estou garantido, consegui, eu tenho aqui meu emprego, minha casa, um dinheiro, eu tenho isso, minha vida está estável, agora estou bem, eu estou confortável agora. Todo homem ele quer isso, ele quer chegar num lugar onde ele não tem muito risco e aí está tudo certo. Se não tem isso ainda, ele está trabalhando para isso. Está claro isso, irmãos? Isso a gente chama de zona de conforto, quer viver na zona de conforto. Eu quero estar numa situação que eu não preciso de ninguém, que eu posso ficar tranquilo agora. O homem caído, inconsciente, natural, ele busca isso. Um estilo de vida, ir para a zona de conforto e ficar ali, quietinho. Tá? Aqui estou tranquilo, e o piloto automático vai sempre levar o homem para este lugar. Para quê? Para não ter intimidade com Deus, não depende de Deus, do Espírito Santo, nem de ninguém, inclusive nem do governo, nem de nada, eu estou tranquilo. Isso é a zona de conforto. Agora, acontece que ele está aqui na zona de conforto, cidadão, e vem uma pandemia, vem uma guerra, vem uma notícia ruim, morre alguém, vem um desemprego, vem qualquer coisa que tira ele, aí ele fala assim, aí a vida desanda. Então ele estava numa situação que ele não precisa de Deus, eu não preciso de ninguém, está tudo confortável, eu estou na zona de conforto. Agora aconteceu uma situação ruim, prejuízo, alguma coisa aconteceu, automaticamente ele vai sair da zona de conforto, grilado, e vai buscar Deus. Se ele tiver Deus, ele vai buscar. Opa, preciso buscar Deus agora, porque agora vem a crise. Ou ele não tem Deus. Muita gente não tem Deus. Sim ou não, irmãos? Muita gente não tem Deus. E ele é o desespero. Ele é o desespero completamente. Não tem Deus, e agora? O que será de mim? Quem poderá me salvar? Eu, Chapolin Colorado? Não, só se for. Não tem ninguém, ele não tem Deus, ele não crê em nada. Ele não tem palavra nenhuma, ele não tem fé nenhuma. Ele não tem evangelho, ele não tem nada, ele não tem estrutura. A pandemia mostrou isso. Um monte de crente caiu fraco, porque não tinha estrutura. Os crentes vencedores mesmo que está na rocha, ele aguentou o arroxo. Ele orou, passou medo, pegou Covid, mas aguentou. Muitos sumiram no meio da campoeira. Não tem Deus, quem tem Deus ficou com Deus. Foi para Ele. Né? Vem a necessidade, você tira você da zona de conforto, você vai buscar Deus. Presta atenção. Então, inconscientemente nós queremos uma zona de conforto. E essa zona de conforto é um obstáculo, porque nessa zona de conforto eu não preciso de intimidade com Deus. Eu estou tranquilo, não preciso dele. Não preciso dele nem de ninguém. Agora existe um conforto, presta atenção, irmãos. Existe um conforto, e esse conforto é o Espírito Santo. Quando Jesus faz a primeira menção do Espírito Santo, ele fala assim, ó, ele é o ajudador, o confortador, o consolador, o Paracletos. Ele vai confortar você. Uma das missões do Espírito Santo é nos confortar. Existe um conforto, que não é uma zona de conforto que o homem vai para lá. Existe um conforto que está na intimidade com Ele. Existe um conforto que está nele. Deus não quer que você não tenha conforto. Mas se você cria uma zoninha de conforto, essa zona de conforto ali você não precisa dele, você não tem intimidade. Mas existe um conforto. Para que o Espírito Santo ele é o confortador? Para que Jesus vai falar assim, ó, precisamos de um confortador, se minha vida está muito confortável, na zona de conforto, eu não preciso do confortador? É óbvio que não. Por isso que não tem intimidade. Quando você entra na zona de conforto, você não tem intimidade.
Mas Jesus falou que ia enviar o confortador para isso, porque nós iríamos viver aqui precisando de conforto. E o nosso conforto está no Espírito Santo. Nós buscamos, nós descansamos e desfrutamos nele, na intimidade com ele. A nossa zona de conforto está no Espírito Santo, na intimidade com ele. Diz amém. Não é que Deus não quer. Deus quer nos tirar da zona de conforto, sim. Eu tenho que ir lá, sair dessa zona de conforto, mas para ir buscar o conforto da intimidade do Espírito Santo. O meu conforto está nele, diz aleluia. Aí sim. E dessa intimidade nós vamos ter todas as coisas. Por quê? Porque muitas pessoas têm muitas coisas, não têm intimidade. Mas com intimidade e o conforto do Espírito Santo você vai ter todas as coisas. Quando Jesus é o centro, você vai ter tudo. Só Jesus sendo o centro, irmão, você já tem tudo. Você já tem paz, amor e alegria. Pronto, você está bem demais. Você vai prosperar, você vai de bem a melhor. Mas quando Jesus não é um centro, você pode ter muito sucesso, muitas conquistas, mas o vazio é fato. Vai vir um vazio com isso. Jesus falou assim, ó, se você beber da água que eu lhe der, se você tomar dessa água vai ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você não terá mais sede. Muito pelo contrário, você será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando você bebe da água, vai ter mais sede. Sede da terra. Mas quando você tem da intimidade dele, você tem intimidade com ele, você tem Deus, você tem satisfação e você ainda jorra e abençoa mais gente ainda. Você contagia mais pessoas. Diz aleluia. Tem uma história de uns missionários da Coreia. Eles foram pregar no Afeganistão, e aí a perseguição islâmica prenderam eles, e deixaram eles presos. Então eles prenderam as Bíblias, mas um tinha uma Bíblia, e aí eles dividiram a Bíblia, algumas folhas para cada um deles, e eles escondiam essas folhas, e tudo que eles tinham não era nem a Bíblia completa, eram algumas folhas, e aí quem tinha uma folha, ficava ali buscando de Deus naquela folha, e lia, e relia, confessava, e lia a Bíblia, e era pouca página, mas lia, e muita intimidade com Deus. Naquela prisão, você acha que ele estava na zona de conforto? Não estava, mas o Senhor, graciosamente, livrou eles, e eles testemunhavam que depois que eles voltaram para a Coreia, e eles foram livres daquela perseguição, e eles lembram de quanto que eles estavam naquela situação, o quanto que eles oravam, o quanto que eles buscavam, e davam valor à Bíblia, aquelas páginas, e aí quando eles voltaram para a zona de conforto, para a sua casa, sua família, zona de conforto, segurança total, eles dizem que perderam muita intimidade com Deus, perderam essa questão de ler Bíblia, de buscar intimidade, a vida espiritual diminuiu. Zona de conforto, você entende a ilustração da zona de conforto? Eles estavam ali, presos, mas eles tinham muito conforto, muito consolo, muito ajudador, muita intimidade com Deus. Voltou para casa, onde estava tudo confortável, eles tinham menos. Amém? Então, nós precisamos entender isso, que essa zona de conforto, que nós buscamos inconsciente, ela é um obstáculo. Nós devemos ter o conforto nele. Não fique ali querendo uma vidinha arrumadinha e eu não preciso depender de Deus. Você não vai ter intimidade com Deus na zona de conforto. Amém? Busque o conforto nele. Busque o conforto. Saiba que ele é o nosso conforto. O nosso prazer está nele. A nossa segurança está nele. Tudo está nele. E aí você tem intimidade com ele. E aí você vai desfrutar. Aleluia. Por último, eu quero falar sobre a questão da correria do dia a dia, do estilo de vida de correria, tribulação, da barulheira do dia a dia, de tantas atividades. Nós fazemos muitas tarefas, o homem hoje faz muitas tarefas, muitas coisas ao mesmo tempo. Eu já me peguei aqui no computador, falando no celular e com a minha filha, dando atenção para minha filha ao mesmo tempo, 3 coisas, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, não é assim, irmãos? Muita atividade, muita interrupção, distração, barulheira, correria, atividades. Isso é um obstáculo para você ter intimidade com Deus. Jesus, há mesmo 2000 anos, ele era o varão perfeito. Ele é o homem perfeito. Lucas descreve Jesus como um homem perfeito. E ele,
Há 2000 anos não tinha celular, computador, internet, mas ele tinha muitas pessoas, muito atendimento, muita oração, e ele era alvoroço e ele andava. Mas ele, muitas vezes, ele chegava, acordava de madrugada e se retirava para orar, para ter intimidade. Ele saía sozinho. Quando os discípulos estavam no barco lá na ventania, por que ele estava fazendo lá no barco sozinho? Não estava Jesus. Jesus saiu para um lado e foi orar. Jesus deixava várias vezes isso aconteceu, ele deixava bem claro, ele se retirava e jogava o celular na gaveta. Você sabe que o celular, às vezes eu vou atender uns irmãos, o celular está no bolso. Aí você põe, aí ele apita, aí você põe no silencioso. Você tem que dar atenção para a pessoa. Aí, passa um pouquinho, ele começa a vibrar, vibra. Aí você fala assim, mas que coisa, está vibrando aqui no meu... Aí é melhor deixar ele no canto, entendeu? Joga ele no longe, senão você não consegue atender uma pessoa. Algum tempo atrás eu liguei para a Carol, minha esposa, e ela tinha decidido colocar o celular no canto para fazer um processo, uma coisa. E eu fiquei bravo, só atendeu depois de 1 hora. Fiquei bravo aquele dia. Não, mas se eu não deixar ali, eu não consigo fazer, e tem que desligar o WhatsApp do computador, tudo, senão você não faz. Você não consegue. E a intimidade com Deus é a mesma coisa. Você precisa tirar um tempo, desligar tudo e ter intimidade com Deus. Se Jesus, o varão perfeito, ele tinha que fazer isso e ele fazia, ninguém aqui, nenhum de nós é perfeito como ele. Se ele precisava fazer isso, por que nós vamos viver sem isso? Ele tirava um tempo, claramente, e ia orar. Desligava, coloca o celular, vai ter que desligar esse celular. Tem que ir para um lugar à parte, tem que aquietar, baixar o volume, a barulheira, aquietar. Eu vou ouvir de Deus, eu vou orar e ter intimidade com o Senhor. No meio da bagunça, do dia a dia, da correria, entendeu? Não tem como você ter intimidade com Deus, porque é Espírito, o Espírito é sensível, Deus é sensível, Ele é amor, você precisa acalmar. E se nós estamos ali atribulados, ansiosos da correria ali, como é que você vai ouvir de Deus? Intimidade é uma via de 2 mãos, você vai falar e vai ouvir. Não é? Na tribulação, você está... Sabe que tudo que o diabo quer é gerar tribulação. Muitas vezes, nós tivemos tribulação e orar. Por que estou passando por isso aí? Entendeu? É só para tirar a paz. E você, eu não permito que isso aqui tire a minha paz. Teve uma vez que nós terminamos aqui uma reunião, saindo ali, tivemos um boletim de ocorrência, para ficar mais fácil. E quando eu entrei no carro, aquele alvoroço, aquele problema, foi um ataque do maligno. Aí eu falei assim, o que está acontecendo? Nós tivemos um momento tão maravilhoso com Deus, e está fazendo isso para tirar, nós não vamos perder a paz. Quieta agora, eu não vou perder a paz, não vou ficar nervoso. Falei com a minha esposa, oramos, e não permitimos. Senão, porque toda bagunça é para te tirar você da intimidade com Deus, da paz de espírito. Não permita isso. Quando acontecer isso, se vier problema, você vai buscar para intimidade. Assim, eu vou separar um tempo aqui, eu vou orar ao Senhor, eu vou ter intimidade com Ele, eu vou adorar Ele, eu vou buscar, eu vou ter intimidade. Você vai ver, é assim que nós fazemos. Nós precisamos ter isso. Que horas que você faz isso num dia? Quantas vezes você faz isso por semana? Quanto tempo você tira para ter intimidade com Deus? Ah, pastor, eu oro. Eu também oro, irmão, mas eu prego para mim, eu preciso desligar, eu preciso parar. Eu preciso cessar toda a correria, todo o barulho. Abaixar o volume, literalmente, da voz do mundo, da correria, de tantas pressões, correrias, e aumentar o volume da voz de Deus e dar atenção para Ele, e Ele vai, estou na presença dEle e ter comunhão com Ele. Aleluia, irmãos. Então, nós precisamos entender que essa é uma prioridade, o relacionamento e intimidade com Deus tem que ser uma prioridade. Eu me lembro quando eu conheci a Carol, nós estávamos na corte, antes de ficar noiva ainda, era assim, todo mundo sabe, levantar cedo é difícil, né, irmãos? Levantar de madrugada é difícil. Mas ela foi passar um tempo em Goiânia, e quando ela chegou lá em Goiânia, nós apaixonados ali, e na corte, e às vezes eu ficava, né, até tarde, 11 horas, meia-noite, e depois ia embora. Aí depois no outro dia, 5 horas da manhã, acordava e ia, porque ele tinha pouco tempo que ela ia ficar lá em Goiânia. Era pouco tempo, não tinha muito. Aí eu falei, no outro dia acordar de madrugada.
E chegava lá, encontrava na porta do prédio, sentava lá num banquinho, estava lá junto. Aí todo mundo falava assim, mas aí vocês vão casar mesmo. Então fala assim, a Carol levantando cedo, desse jeito, dormiu tarde, acordou cedo, dessa hora, mas só para estarmos juntos. Depois ela foi embora, eu fiz as malas. Quando ela foi embora, passou um mês, eu estava em Cuiabá, irmão, já tinha feito as malas, fui atrás da loira. Mas eu lembro claramente, quando você tem uma paixão dentro de você, um desejo, você faz. Como eu mudei para Cuiabá, irmão, você muda muitas coisas. Quando eu mudei para Cuiabá, para casar, você muda muitas coisas. Quando você quer Deus, quer ter intimidade com Ele, entendeu? Você vai priorizar, você acorda de madrugada, você vai ter tempo, você fica até tarde, não tem cansado. Eu lembro que a gente ficava até meia-noite ali, tal, conversando e tal, entendeu? Até tarde. A palavra diz para você se alegrar com a mulher da sua mocidade, amém, irmãos? A minha esposa é a mulher da minha mocidade. Alegra-se com a mulher da sua mocidade. Cadê os casados aqui que já tem alguns anos? Alegra com a mulher da sua mocidade. O que Deus está falando? Lembra lá daqueles dias que nós ficávamos até tarde, acordava cedo? Né? Então, quando é intimidade com Deus, você sai daqui do culto hoje cansado, você fica até tarde com Deus. Você fica até tarde com Deus, você acorda amanhã cedo porque você quer mais dele. É a mesma alegoria, é o noivo e a noiva. É o mesmo símbolo, entendeu? O Senhor possa curar e tirar todos esses obstáculos do nosso coração, que nós possamos ter uma vida íntima e saudável. Eu queria que o Ministério de Louvor subisse aqui, nós vamos orar e buscar, amém? Nós precisamos ir para um lugar deserto e ali orar como Jesus, levantar de madrugada e ali orava. Separar tempo, sintonizar a presença de Deus. Você sabe que o nosso espírito, nosso celular, ele sintoniza a internet e etc. Os rádios antigos, lembra, quem mexia já viu aqueles rádios de rodar assim, ó, rodava e sintonizava a rádio? Quem lembra desses rádios? Hoje os rádios é digital, né? Você roda lá, vai tudo digital, coloca 97 ponto tal, é a FM, eu não ouço FM, mas 97 não sei o que, dá na onde? Na FM tal. Eu não sou de rádio mais, tá, irmãos? Eu ouço música num celular diferente, então a gente tem que aprender, se for motivo. Mas o nosso espírito, ele tem essa capacidade de nós sintonizar a presença de Deus. A presença de Deus, nós sintonizamos. Você pode estar aqui, alguns irmãos estão sintonizados na presença de Deus, e ele sente Deus, e ele ouviu, mas outros estão sintonizados com a morte da bezerra amanhã, com o problema de ontem, o que ele vai fazer essa semana, está sintonizado com outras coisas, ele está ouvindo a outra rádio, e ele passa o dia sintonizado em outra coisa. Não, você precisa aprender a parar um tempo, vai tocar, entendeu? A FM celestial, da intimidade com Deus, você tem que sintonizar, irmão. Você tem que separar ali, eu vou colocar aqui, é aqui que eu quero. Vai pegar aqui a intimidade com o Espírito Santo, aqui que vai pegar aqui no meu rádio do Espírito. Nosso Espírito, ele tem essa capacidade, quando nós nascemos de novo, nosso Espírito, ele é a nossa função do Espírito, do corpo espiritual, é ter intimidade, relacionamento com o mundo espiritual, que é Deus. Deus é Espírito também. Nós vamos ter intimidade com Deus no Espírito, e o nosso Espírito precisa sintonizar a frequência.